Quais são os 4 perfis que eles criaram? Perfil provedor e provedor compartilhado. O que era o provedor compartilhado? O pai, a mãe, né, a família, bancava as coisas essenciais, então mensalidade, livros e moradia, e não bancava coisas não essenciais, despesas diárias e recreação e lazer. Então esse era o primeiro grupo, nós chamamos isso de cluster. Então o primeiro grupo era de provedor compartilhado. Então existia, ambos os lados estavam contribuindo. Uma parte, os pais estavam contribuindo com despesa essencial e despesa de lazer, os filhos bancavam seus próprios lazeres. Depois nós temos o provedor mínimo, que é aquele que não ajuda em praticamente nada, nem no que é essencial, nem no que é não essencial. Depois nós temos o provedor suplementar, que ele não ajuda em nada do essencial, mas ele banca um pouco do lazer. Então, ele vai ajudar nas despesas diárias, no lazer, mas ele não vai ajudar no que é essencial. Ele não vai pagar mensalidade, ele não vai pagar livros, ele não vai pagar moradia. Ele é um provedor suplementar. E tem o provedor único que banca absolutamente tudo, né? Então, ele banca tanto o essencial quanto não essencial. Qual a repercussão disso? Qual é o resultado que isso gera? E eu, olhando para os 4 perfis, eu me identifico muito com esse provedor compartilhado. E é isso é um ponto que eu quero que tu faça, né? Como eu já disse, se identificar. Por que eu me identifico muito com esse provedor compartilhado? Porque o meu pai e minha mãe, eles sempre me deram o que era essencial. Eles me deram um bom colégio, eles me deram casa para morar, e eles, ou seja, moradia, e eles sempre, eu quero um curso, eu quero um livro, eles sempre bancaram isso. Mas sempre me disseram, lazer, se tu quer, tu te vira. Tanto é que uma vez, quando nós estávamos reformando um apartamento, que a minha mãe tinha um apartamento muito antigo, e aí eu e o meu irmão íamos morar lá, né? Nós morávamos num apartamento alugado, que era muito próximo à minha tia, mas eu já não tinha mais 12 anos, porque eu morava muito próximo da minha tia, porque eu saí de casa com 12 anos, então eu tinha que morar porta com a minha tia, porque daí pelo menos tinha um adulto ali supervisionando. Aí chegou um dado momento que a minha mãe disse assim, não, agora tu já não precisa estar morando mais porta com a tua tia, então vamos ir lá pro apartamento que não tem aluguel para pagar, né, que era o apartamento da mãe mesmo, que estava alugado para um terceiro. Aí nós fomos para esse apartamento e só que precisava fazer reforma e porque era um prédio mais antigo, então tinha que trocar fiação, tinha que trocar tudo, elétrica, hidráulica, piso, tudo. Tá. Aí fizeram a reforma para que nós pudéssemos ir morar lá, eu e o mano. E aí quando nós chegamos para começar a montar o apartamento, eu disse eu quero um sofá de silicone. Eu queria muito um sofá de silicone. Aí o meu pai dizia assim, olha, eu vou te dar um apartamento pra morar, com o que tu precisa pra morar. Vou te dar uma cama, vou te dar uma geladeira, vou te dar uma pia. Luxo, tu banca, não quero saber do teu sofá. Ai, pai, mas eu queria muito sofá. Eu não tenho nada a ver com o teu sofá. Banca o teu sofá. Eu vou te dar o que é essencial. E aí, no fim, eu vendi 2 vacas e comprei o sofá. Lá em casa, nessa época, tudo era pautado em vacas. E aí eu vendi 2 vacas e comprei o sofá. Mas tudo era assim, sabe? Tu quer lazer? Ah, eu quero uma roupa nova. Banca tua roupa nova. Ah, eu quero não sei o que pra dança. Banca tua coisa pra dança. Que eu dançava jazz, né? Então, sempre nós tivemos essa educação, assim, que tudo que era essencial nós teríamos, e isso já é bastante coisa, né? Mas qualquer luxo que nós quiséssemos, ou qualquer lazer que nós quiséssemos, nós teríamos que bancar. E aí, quando eu entrei na faculdade, no início da faculdade eu já comecei a fazer iniciação científica, né? E aí eu ganhava R$ 400, e esses R$ 400 era para esses meus lazeres, para as coisas da dança se eu quisesse, enfim, qualquer outra coisa sairia desses R$ 500 e os meus pais bancariam o restante. Então, eu vejo muito que eu vivi esse provedor compartilhado e que eu vi muitos colegas meus tendo os pais como os provedores únicos. E isso, quando nós vivíamos esse provedor compartilhado, eu devia ter uns 18 anos. Porque 21 eu casei, né? E aí eu e o Gui passamos a bancar as coisas. A não ser depois, quando nós viemos pra Floripa, a mãe pagou a faculdade do Gui.
Então, mais uma vez, um provedor compartilhado, né? Mas ok, Jéssica, o que que isso gera de resultado? Consegui me identificar, então só recapitulando, provedor compartilhado, pai e mãe banca essencial, tu banca o que é superficial. Provedor mínimo, teu pai e tua mãe não ajudam em quase nada. Provedor suplementar, tu que tem que bancar todo o essencial e por vezes ganha um luxo aqui, outro ali. E provedor único, teu pai e tua mãe bancam tudo, tá? Tenta te enquadrar aí como que foi na tua vida. Qual o resultado disso? O que que isso gera da vida? Bom, o que o estudo mostrou? Em termos de idade, os provedores mínimos são os mais velhos, o que me parece meio óbvio, né? Porque se o pai e a mãe não ajudam em nada, significa que daqui a pouco a pessoa já é muito mais, tem uma idade muito maior. Então pode ser que eles estivessem na faculdade, mas que eles estivessem na faculdade mais tarde. Então faz sentido, né? Da mesma forma que os pais teriam menos renda, que os filhos se considerariam mais adultos, então 29% desses que tinham um provedor mínimo se sentiam mais adultos, e 30% achavam que os pais achavam que os seus filhos já eram adultos, né? Então, esse provedor mínimo de que não ajuda quase nada, o perfil que nós conseguimos entender é que o perfil que o artigo conseguiu apresentar é que provavelmente sejam pessoas que foram fazer faculdades mais tarde, né? Que não necessariamente já não tem uma idade realmente mais avançada e já tem essa autonomia. Então, mais ou menos nesse sentido. Não foi um perfil que variou muito em relação a um resultado ruim, né? Evidenciando um resultado ruim. Não, e aí o que eu imagino é justamente isso. Não deu um resultado ruim, não ter ajuda nenhuma dos pais, porque provavelmente eram pessoas que já tinham, sei lá, 30 anos. E aí, eu não tenho aqui a média exata, não peguei a média da idade. E que daí, com isso, obviamente, já conseguiriam se sustentar. Então, esse não foi o pior cenário, tá? O cenário em que os pais não ajudam em nada não foi o pior cenário. Qual foi o melhor cenário? Provedor compartilhado. Provedor compartilhado trabalham mais horas, muito próximos das horas daqueles que o provedor é mínimo. Então, provedor compartilhado, ele trabalha 10,4 horas semana. Semana? Dia, eu acho. Acho que nos Estados Unidos é por dia. Bom, mas ele trabalha 4,7, eu não lembro exato, por semana, porque ele é estudante, né? Fica pensando assim, não, como é que vai juntar esse 10 horas por dia de trabalho? Nos Estados Unidos não é incomum, né? Mas nesse contexto de estudante não funcionaria. Então, esses de provedor compartilhado, eles trabalham 10,4 horas, enquanto o provedor mínimo trabalha 10,47, para mostrar que nem tem diferença estatística. Só que olha que interessante, o que menos trabalha é o que o pai banca tudo. Ele trabalha 4,25 horas. Então, ele trabalha bem menos do que todos os outros. Consumo de álcool. Esse público que o pai e a mãe bancam tudo, que é o provedor único, que é o grupo 4, eles têm maior consumo de álcool. E junto com aqueles que o pai é um provedor suplementar, ou seja, que só banca as coisas supérfluas, esses dois grupos, né, de provedor suplementar e provedor único, nesses dois grupos há uma maior incidência de maconha e de uso de cigarro. Então, nesse grupo se encontram pessoas, nesses dois grupos de baixo, né? Provedor suplementar só bancando lazer ou bancando absolutamente tudo. Existem pessoas que trabalham menos, pessoas que bebem mais, pessoas que se drogam mais, pessoas que usam mais cigarro. E do ponto de vista de identidade, da pessoa olhar e se compreender em termos de identidade, nós percebemos que são as pessoas que têm um menor senso de identidade, aquelas que o pai e a mãe bancam tudo. Então, olha que interessante. Em resumo, o resultado do artigo mostra que pais que bancam absolutamente tudo para os seus filhos vão construir filhos que vão ter comportamentos piores. Então, eles trabalham menos, bebem mais, se drogam mais,
usam mais cigarro. Que tem um menor senso de identidade, então tem esse vazio que, tipo, o que que eu sou, o que que eu faço, o que que eu, né? E tem uma crença que não são adultos ainda. Portanto, a conclusão do artigo é, obviamente, cada contexto é um contexto, mas um cenário que parece ser um cenário muito interessante de estrutura familiar é essa construção de estrutura de provedor compartilhado, em que os pais eles bancam o essencial, fazendo com que esse jovem adulto ele consiga ter uma estrutura de maior instabilidade e isso permite com que ele consiga se desenvolver melhor, porque instabilidade gera estresse e estresse pode fazer com que essa pessoa ela não consiga se desenvolver tanto profissionalmente. Então ela consegue, tendo essa estrutura de segurança, se desenvolver melhor profissionalmente, consegue focar na sua carreira, consegue, por vezes, dizer não para aquele trabalho que ele faria só por obrigação e dizer sim para um trabalho que ele ganha menos, mas que vai começar fazendo exatamente o que ele quer fazer para a vida dele, e isso vai fazer com que ele consiga ter mais resultados. Eu comecei assim. Se não tivesse ajuda do meu pai e da minha mãe, provavelmente não poderia ter feito iniciação científica, porque com R$ 400 eu não me sustentaria. Então eu só pude investir o meu tempo e o meu esforço naquilo que realmente era significativo para mim, porque eu tinha o respaldo do meu pai e da minha mãe. Então eu achei muito interessante assim essa discussão desse artigo, casa muito com o que eu já tinha de crença, o que acaba sendo um viés, né, de confirmação. Mas eu achei interessante porque ele nos dá um direcionamento claro. Não banque tudo pro seu filho. Tu tá construindo uma pessoa com menor autonomia, com maiores riscos comportamentais. Se tu foi uma pessoa que foi bancada pelos pais, também busque a tua autonomia, porque isso vai fazer com que tu tenha um melhor senso, inclusive, de identidade. E se tu tiver que decidir a partir de agora o que fazer com os teus filhos, seja um provedor compartilhado, porque isso sem dúvida vai construir um bom adulto lá na frente. Autônomo, que trabalha, que tem seus resultados, que tem o seu senso de identidade, que não se envolve com álcool, drogas e tudo mais.